começar pelo nosso objetivo. Qual é o objetivo geral dessa aula? Né? A percepção de que a mediunidade é uma faculdade que permite a comunicação com os espíritos, pessoas. Já no primeiro slide, já começo a trocar a palavra espíritos por pessoas, para a gente entender, né? Já estamos na aula 10, que espíritos são pessoas. Vamos deixar os fenômenos de lado, ok? E temos outros objetivos, que é explicar o conceito de mediunidade e a sua finalidade, mostrar a mediunidade ao longo da história da humanidade, né? Desde quando que a mediunidade já se fala em mediunidade, já se tem relato disso, explicar de que forma se dá a intervenção dos espíritos desencarnados, né, na nossa vida, e mostrar para vocês os diversos tipos de mediunidade, bem como a sua classificação. Isso é o que a gente vai ver hoje, certo? Essa aula e a aula que vem, que são médios, são aulas que se misturam, né? Então, muitos assuntos que vocês com certeza vão perguntar hoje, eu vou me dar o direito de falar para vocês assim, na aula que vem vocês vão saber, certo? Porque o Rodrigo mesmo estava brincando comigo ali, falou, é muito slide, porque a gente nunca consegue sempre terminar todos os slides, sempre corre, porque é uma aula que sempre tem muitas dúvidas, é normal, certo? Então, como os assuntos se misturam muito, vão ter assuntos que vocês vão perguntar e vai ser da próxima aula, certo? Porque na próxima aula vocês vão ouvir, né, saber todos os tipos de médium, de mediunidade, especificado com cada uma delas, como acontece, né? O que o médium percebe em cada tipo de mediunidade. Então, são assuntos que se entrelaçam, certo? Vamos lá. O que é mediunidade? Eu já quero saber de vocês o que vocês pensam que seja mediunidade. Fala aí para mim. Levanta a mãozinha que eu vou com o microfone. Diga aí. Não é possível que vocês não saibam o que é mediunidade. Todo mundo tem uma ideia. Diga aí. Como é seu nome? Livaldo. Fala, seu Livaldo. Me diga. É comunicação entre espíritos encarnados, desencarnados ou até encarnados com encarnados. Será? Vamos lá. Quem mais? Quem mais tem uma outra ideia? Fala aí, faladeiras. Eu vou escolher aqui, pronto. Escolhe aí, Aline, as faladeiras, as irmãs cajazeiras. Ela aqui, ó. Não, ela já vai. Diga. Mediunidade é a faculdade humana de se comunicar com os espíritos. Pronto. Quem mais? O que mais? Eu ouvi você levantar a mão? Não. Eles estão tímidos ainda. Então, ó, eu trouxe aqui um texto de Adenauer, que ele diz o seguinte: mediunidade é uma faculdade relacional, interdimensional, que predispõe o indivíduo ao contato consciente ou inconsciente com os seus semelhantes em outros estados psíquicos, sem a utilização dos sentidos físicos. Então, tem muita coisa para a gente extrair desse pequeno texto aí de Adenauer, né? Primeiro, é uma faculdade relacional. Então, Adenauer já atualiza, né, o conceito de que é uma faculdade de comunicação. Não é só de comunicação, é de comunicação também, mas é uma faculdade de relação. É a forma, é a faculdade com que nós nos relacionamos com outros espíritos. Vai além de ouvir e responder, de receber mensagem e passar. É uma faculdade que torna possível o relacionamento entre pessoas, encarnadas e desencarnadas. Livaldo ou Nivaldo? Viu, seu Livaldo? Entre pessoas. Aí, olha o seguinte, ó, que predispõe ao indivíduo ao contato consciente ou inconsciente. Então, tanto ele pode ter a consciência de que ele está aí nessa relação e nessa comunicação, como ele pode ter uma mediunidade muito sutil, muito leve, muito tranquila, e ele nem ter consciência de que isso é mediunidade. E é muito comum a gente dar outros nomes a isso e não dizer que é mediunidade. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, certo?
E aí ele diz assim, ó, com os seus semelhantes em estados psíquicos, sem a utilização dos sentidos físicos. Então, o que isso quer dizer? Isso serve para aquelas pessoas que têm medo de ver espírito, né? E acende a luz, ou tranca a porta, ou fecha o olho. De nada adianta, viu, gente? Porque não é com os sentidos físicos que a gente tem essas percepções, tem essa comunicação, tem essa relação, né? A mediunidade, ela se dá de perispírito para perispírito. Então, a gente nem precisa do corpo físico para isso, certo? Então, não adianta você fechar o olho. Pelo contrário, eu brinco com o pessoal que, quando você tem alguma percepção, vê alguma coisa e fecha o olho correndo, você vai ver melhor ainda, porque é aí que você se concentrou, né? Aí é que você se concentrou, né? Porque o que você está enxergando são com os olhos perispirituais, não com os olhos físicos. A não ser que seja uma mediunidade de efeito físico, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho, certo? Mediunidade de efeito físico é aquela que todo mundo vê, não é uma pessoa ver. Se acontecer alguma coisa de efeito físico aqui nesse salão, todo mundo vai ter que ver. Para se dar o nome de mediunidade de efeito físico, todos presentes têm que relatar que viram, que aconteceu, certo? Fora isso, é uma vidência particular de cada um. Ok? Mas a gente vai falar um pouquinho mais. E aí tem um outro texto, também de Adenauer, que ele continua dizendo assim, ó, mediunidade é a faculdade que possibilita o ser humano colocar-se num estado alterado de consciência, permitindo-lhe manter comunicação psíquica com outros seres humanos, no mesmo ou em outros níveis existenciais, né? Então, eu gosto muito do texto de Adenauer porque ele é contextualizado e atualizado, né? Adenauer já tira ali, já vai além, ele já tira a palavra espíritos para a palavra seres humanos, né? E é esse o objetivo aqui nosso da ULI, principalmente com essa aula que eu disse a vocês, que é a aula de divisor de águas, né? Que é a aula mediunidade. O objetivo maior é naturalizar isso. A mediunidade não tem nada de fenômeno, não tem nada de mitos, não tem de misticismo, desculpe, não de mitos, de misticismo, não tem nada de sobrenatural. A mediunidade é uma faculdade relacional, como disse o Adenauer. O tempo todo nós estamos nos relacionando com outras pessoas, não estamos? Né? Vamos vir aqui para o encarnado. Encarnado, todo mundo se relaciona com todo mundo, né? Você tem seu círculo de amizade, de trabalho, de família, de vizinhos, né? E essa relação também acontece com quem não está mais com o seu corpo físico. Alguns têm essa percepção mais apurada, outros não têm essa percepção apurada. Mas isso não invalida de você não estar vivendo essa relação. Você pode não ter essa percepção apurada, você pode não dar esse nome, né? Você pode nem acreditar nisso, porque existem milhares de religiões que não acreditam nisso, na mediunidade, mas ela existe, né? O Adenauer brinca aqui quando chega o pessoal que diz assim, eu não acredito em vida após a morte. Então, ele diz, então morra, né? Então morra. Quando você morrer, você vai acreditar em vida após a morte, né? E a mediunidade vai pelo mesmo caminho. Eu não acredito, eu não sei, eu não acho que seja, mas ela está ali, independente de você acreditar ou não. Certo? Vamos lá. Médium é todo aquele que sente, num grau qualquer de intensidade, a influência dos espíritos e, por esse fato, é médium. É a definição que está lá no livro Dois Médiuns, de Allan Kardec. E eu só trouxe isso para a gente deixar claro quem é o médium. Quem é o médium? Quem aqui é médium? Levanta o dedo aí, levanta a mão. Quem se acha médium? O senhor não se acha médium? Não é o senhor, não, é o de trás ali, ó. Diga aí para mim, o senhor não se acha médium? Por quê? Nunca houve nenhuma manifestação. Nunca aconteceu nada com o senhor? Tá certo. Então, eu vou contar um segredo, o senhor não conta para ninguém. Todo mundo é médium.
Todo mundo. Já ouviu falar. Já ouviu falar, né? Alguém já disse isso a ele, mas ele não é. Todos nós somos médiuns, né? Por quê? Por que todos nós somos médiuns? Porque todos nós somos espíritos, e espíritos se comunicam com espíritos. Mas a gente traz, aí vem, né, o misticismo, a fenomenologia, né, que a gente acha que mediunidade é aquele cara que vê, que escuta, que escreve, né, que passa mal aqui, que passa mal ali, que tem pressentimento. Esse é o médium. Eu não sou médium, né? Não é assim que as pessoas acham? E foi assim que a gente cresceu ouvindo, né? Todo mundo aqui, eu acho que se eu perguntar, vai dizer assim, eu tenho uma tia que é uma médium danada, eu tenho uma prima, eu tenho um tio, eu tenho um amigo. Todo mundo aqui vai dizer, ou vai dizer, eu sou, né? Mas é muito difícil as pessoas todas admitirem, eu sou médium. Né? Tem gente como ali, como é o nome do senhor? Jonas. Como o seu Jonas, que diz assim, nunca aconteceu nada comigo, então eu não sou médium. É, seu Jonas, se não te contar, eu estou aqui para dar esse recado para o senhor. Né? E a gente vai ver como que isso acontece tão sutilmente e a gente não percebe, ou às vezes não dá esse nome. Né? Então, antes da gente começar realmente a conversar sobre a mediunidade, a gente vai dar uma passeada aqui na história, né, ao longo da humanidade, para a gente ver como que isso foi se apresentando. Então, os fatos espíritas são de todos os tempos, uma vez que a mediunidade é uma condição natural da espécie humana. Então, independente de se eu sou católico, budista, hinduísta, ateu, agnóstico, evangélico, da religião que eu seja. Se eu sou africano, se eu sou romano, se eu sou brasileiro, se eu sou japonês, se eu sou branco, preto, pobre, rico, humano. Qualquer humano tem mediunidade. Certo? Existiu um homem, o primeiro homem na Terra, no planeta Terra, já se existia os fenômenos de mediunidade, mediúnicos. Né? Aí a gente vai dar uma passeada aqui. Não é a mediunidade não é uma faculdade dos espíritas, nem inventada pelo espiritismo, que é uma outra coisa também que a gente traz na cabeça. Né? Fulano é médium, tem que ir para o centro espírita. Está com a mediunidade desequilibrada, procura o centro espírita. Né? Mas você pode ser médium e pode escolher não ser espírita. Não é uma obrigatoriedade, porque isso não foi uma coisa criada pelo espiritismo. É uma faculdade que pertence ao ser humano. Ok? Ela é inerente ao ser humano e está presente em várias práticas religiosas ou não. A mediunidade, como faculdade inerente ao humano, sempre esteve presente na história da humanidade. E, de acordo com a época, foi tratada de diferentes formas. Então, de acordo com o passar dos anos, ela foi tratada de uma forma. Lá em 1500 a.C., o código religioso mais antigo que se tem relato, que se tem de fato, era o livro dos Vedas, que é de 1500 a.C., né? E ali tem alguns trechinhos do que estão escritos lá no livro dos Vedas. Um deles diz assim, há uma parte imortal no homem, o Agni. Assim como deixam as vestes gastas para usar novas vestes, também a alma deixa o corpo usado para recobrir novos corpos. Do que se está falando aí desse texto? Quem chuta aí do que ele está falando? De reencarnação. Não tem esse nome, né? Não se dava esse nome, mas se está falando do mesmo conteúdo, né? Aí no Egito,
Quando se morriam as pessoas, eles tinham todo um ritual de preparar o corpo, né? E ali, naquele momento, eles usavam várias técnicas fluídicas, magnetismo, né? Perfumava o corpo todo, né? E botava junto do morto lá, do defunto, como o povo diz, né? Um pergaminho com instruções. Olha que interessante, né? Com instruções, como se fosse um mapa, né? de caminho para esse espírito, até que ele chegasse a encontrar os deuses para ser julgado, porque era a crença deles, que eles iam ter um caminho, iam percorrer um caminho, até que eles iam encontrar os deuses para o dia do julgamento. Então, eles levavam esse pergaminho, né, para ajudar nas intercorrências, como se fosse um mapa, um guia, um manual, né? Então, o que isso demonstra? Que eles acreditavam também nessa vida após a morte, né? Acreditavam nessa comunicação entre os espíritos. Se dava o nome de mediunidade? Não, não tinha esse nome. Mas o fenômeno já existia, né? Como a gente julga ser um fenômeno até hoje, certo? Aí nós temos as pitonisas lá na Grécia. Em Roma eram as sibilas, que eu não trouxe aqui, mas que eram o quê? No povo celta, que eram o quê? Eram mulheres que eram procuradas para consultas. Sabe essas consultas que a gente vê aí? Madame não sei quem, traga o seu amor em 30 dias, né? Recobre o seu dinheiro, que a gente vê pregado dos postes aí, não tem essa madame não sei o quê? Então, lá na Grécia eram as pitonisas, que eram procuradas desde o pessoal da High Sociedade lá da Grécia, né, quanto pelo povo plebeu. Elas atendiam para todos os assuntos, né? Ah, isso é certo? Bom, não é isso que a gente está falando, se é certo ou errado. Estamos falando que existiam, sim, comunicação de espíritos através dessas mulheres. Qual era a envergadura moral desses espíritos? Não é isso que a gente está em julgamento aqui. O que a gente está querendo demonstrar é que já existia esse tipo de comunicação lá na Grécia Antiga, lá na Roma Antiga, lá no povo celta. Ok? Aí eu não preciso nem comentar, né? Nos povos indígenas, mediunidade aflorada à flor da pele, né? Então, os xamãs, os pajés, né? E dança para a lua, e dança para o sol, e a dança do fogo, e da água, e do não sei o quê, né? E todos os espíritos que eles acreditam, né? E professam, e invocam, né? Para os rituais religiosos de cura, de tantos rituais que eles fazem, pura mediunidade, né? E da boa, como diz o povo, né? Pura mediunidade, né? Mas também não tem esse nome, certo? Não é o nome, não é mediunidade. Alessandra, volta aqui. Aí também, mediunidade também pura, né? As religiões de matrizes africanas, candomblé, umbanda e todas as outras. E também as igrejas protestantes e evangélicas. Nada mais é, né, do que um ritual mediúnico, todas aquelas expulsão de demônios, expulso coisa ruim, bota para fora, eu estou te vendo, sai daí, né? Não vamos julgar já julgando, né? Alguns pode até ser que não seja, mas a grande maioria é. E aí, da mesma forma que eu estava falando das pitonisas, a gente não vai aqui, não é nosso papel dizer se está certo, se está errado, se é a forma correta, se não é. O que a gente está querendo demonstrar é que em todas essas religiões existem rituais, né? Existem movimentos dessa comunicação, dessa relação entre espíritos, que não é dado o nome de mediunidade. Se você chegar numa igreja, né, e disser, o pastor é médium, ele vai dizer que não, as irmãs são médiums vão dizer que não, né? Mas é mediunidade, porque existe essa relação, né, entre espíritos. Vocês estão tão quietinhos, né? Tão quietinhos? Daqui a pouco, né? Na Bíblia,
mediunismo bíblico. Então, na Bíblia, tem todos os tipos de mediunidade que vocês acharem, né? Se vocês pegarem a Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, do início até o fim, é de fenômeno mediúnico puro, né? Isso aí é um quadro, se eu não me engano, é de Francisco Zuccarelli, né? É uma pintura que ele retrata aí, né, a transfiguração de Jesus. E ali do lado dele está Moisés e do outro lado Elias, né? E isso aí foi depois de Jesus ser crucificado. Então, só aí, nessa passagem aí, que foi a que eu trouxe para vocês, né? Só aí tem vários fenômenos mediúnicos acontecendo. Levitação, transfiguração, mediunidade de efeito físico, porque todos os três já tinham desencarnados, estavam ali aparecendo para os apóstolos, né? Voz direta, e entre outros, né? E todas as passagens de Jesus, que a gente conhece algumas, né? Acho que vocês conhecem algumas, alguns mais, outros menos. Todas elas têm um mediúnico envolvido, né? De cura, de passe, de efeito físico, de tudo isso. Tinha esse nome, Alessandra? Não, não tinha esse nome. Mas era mediunidade. Certo? Joana d'Arc, lá na Idade Média. Coitada, morreu, se eu não me engano, com 19 anos. Queimada na fogueira. Por quê? Vocês sabem por que Joana d'Arc morreu queimada na fogueira? Por quê? Porque ela tinha visões, né? Porque ela era uma médium ostensivíssima, né? E lá na Idade Média, a mediunidade, como eu disse lá no primeiro slide, que durante a história da humanidade, a mediunidade foi tratada de formas diferentes. Na Idade Média, ela foi tratada como bruxaria, né? Então, as pessoas que tinham aquela mediunidade ostensiva e demonstravam isso, falavam sobre isso, como Joana d'Arc, morreram na fogueira. Eram bruxas, né? Não se tinha conhecimento do que estava acontecendo, então, bruxaria. Ok? Diga. Eu tenho uma dúvida, mas eu acho que provavelmente durante a aula isso pode ser esclarecido. Diga. Que eu estou estagiando na clínica APS, eu faço estágio de psicologia, é uma clínica de psiquiatria, e aí tem várias pessoas esquizofrênicas, e aí tem uma paciente lá que me chamou a atenção, que ela não tem uma religião específica, e eu conversando com ela, até porque eu não sou psiquiatra, né? Eu sou da abordagem da psicologia, então a gente não reduz o paciente a um diagnóstico, a gente olha a pessoa como um todo. Então ela trazendo as visões dela, fala assim, olha, mas isso te incomoda, porque provavelmente se você for trazer isso para algum centro espírita, para Umbanda, para alguma religião que você tenha proximidade, provavelmente eles vão ter um outro olhar sobre você mesma. No caso que ela trouxe, ela disse que se incomodava, eram coisas que incomodavam ela, então ela procurou o medicamento, a medicina. Mas uma coisa que eu fiquei me perguntando é isso, assim, o limiar entre a medicina e o espiritismo. Não sei se existem estudos que conseguem diferenciar o limiar entre uma pessoa ter alguma psicopatologia, que pelo DSM, o CID vai estar lá os sintomas e tudo mais, ou ela ter uma mediunidade ostensiva. Eu até falei para ela que ela disse que tinha uma proximidade um pouco maior com a Umbanda. Eu falei que era espírita, mas ela disse que ela tem uma proximidade maior com a Umbanda. Eu falei para ela trazer isso para a Umbanda. Ela disse que achou até uma boa ideia. Mas tem vários casos lá na ápice de... Enfim, casos até que eu realmente acredito até que são psicopatologias pelo nível de absurdo, enfim, de nível persecutório que é até. Às vezes me parece até que é algo realmente médico, digamos assim, né? Mas às vezes eu não sei se é. Como é seu nome? Meu nome é Vitor. Então, Vitor, você falou a palavra-chave aí, limiar, né? Quando a mediunidade acontece de forma assim tão ostensiva, geralmente nós estamos num estado alterado de consciência. Ninguém tem uma mediunidade ostensiva
sem um estado alterado de consciência, né? Então, quando nós estamos num estado alterado de consciência, o que acontece? Conteúdos do nosso inconsciente afloram, né? Como se abrisse uma portinha, uma janela. Você é estudante de psicologia, sabe bem do que eu estou falando. E a mediunidade, ela trabalha aí, nesse estágio, nessa onda, né? do estado alterado de consciência. Então, é um limiar muito tênue mesmo, muito próximo, né? Existem algumas patologias mentais, como a esquizofrenia, que você citou aí, que não tem nenhum componente mediúnico nisso. É uma patologia, né? O paciente precisa de medicamento do início do diagnóstico até o último dia de vida, né? Então, esquizofrenia tem que ser controlado. Não tem cura, mas tem uma vida tranquila se o paciente seguir direitinho o tratamento, normal, né? Agora, existem outros distúrbios mentais que têm muito a ver com o mediúnico. Tá ali, quando eu era criança, eu sou carioca, não sei se aqui em Salvador passava esse comercial que era do Biscoitos Tostines, né? Os Biscoitos Tostines tinham uma propaganda que era assim: Biscoitos Tostines vende mais porque é fresquinho ou ele é fresquinho porque vende mais? Né? Era a propaganda deles lá no Rio, era assim: o biscoito é fresquinho porque vende mais, então ele não fica muito tempo na prateleira, né? Ou ele vende mais porque ele é fresquinho. Então, é a mediunidade e os problemas mentais, os distúrbios mentais, né? Então, é preciso que o profissional entenda um pouco disso, ou acredite, ou saiba, né, para poder fazer essa distinção. Infelizmente, as clínicas psiquiátricas estão cheias de pacientes simplesmente com obsessão, né? Eu também sou da área de saúde e eu me formei muito cedo, né? Eu me formei com 22 para 23 anos, e o meu primeiro campo de estágio foi na psiquiatria, foi no Pinel, Felipe Pinel, no Rio, que é um hospital que o povo diz hospital de maluco, naquela época dizia, né? E eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho pena de que naquela época eu não tinha tanto entendimento do espiritismo como eu tenho hoje, porque hoje eu fico pensando de quantos casos que eu vi passar pela minha frente, que era obsessão, subjugação já, né? Mas alguns médicos não têm essa crença, não acreditam, não querem saber e taca medicamento, né? Então, existe sim, essa linha é muito tênue. Diga. Eu não sei se isso vai servir, mas eu sou formada em psicologia há 3 anos e eu acho que pode complementar na informação. Pela minha experiência profissional em estágio, o que eu percebia é que várias situações a gente percebia que alguns pacientes em surtos, pela minha intuição mediúnica, eu percebia que eles estavam obsediados. E aí desencadeavam um surto psicótico. Só que quando eu chegava para SAMU, o paciente está obsediado, você pode mandar uma ambulância? Não. Aí eu chegava, ligava, e uma vez aconteceu dentro de um ônibus. Eu estava indo para a faculdade, bem plena, um micro-ônibus, uma mulher, eu estou vendo uma mulher muito estranha. E acreditem, eu acho que isso tem a ver com algum karma na minha encarnação, porque o povo só surta perto de mim e eu estou lá, né? A adrenalina a mil. Aí a mulher, eu falei, estudante, eu falei, tá bom. Aí eu falei assim, ó, povo, todo mundo com medo. A mulher começou a gritar. Eu falei, moça, sou estudante, posso te ajudar? Não, eu estou levando minha filha aqui na Universal, porque eu acho que ela está possuída. Eu falei, primeiro, moça, a senhora vai conseguir atravessar a passarela do Iguatemi com ela? Ela vai te jogar lá de cima. Ela vai te matar. Calma. Aí a mulher começou a falar grosso. Eu falei, moça, essa mulher precisa de ajuda psiquiátrica. Se você me permite, eu posso ligar aqui para a SAMU. Aí ela falou, faça alguma coisa, porque a amante do marido dela fez alguma coisa para ela e pegou nela. Eu falei, não, calma, não vamos se precipitar, não. Ela precisa de ajuda psiquiátrica, vamos ligar para a SAMU. Nesse meio termo, a mulher começou a pegar na minha mão. Eu já comecei a rezar Ave Maria na minha mente e ligando para a SAMU, tentando Menina, me concentrar. encurta essa história, eu tenho 50 slides para passar. Aí eu vi que a mulher, ela estava olhando para mim. Eu vi que tinha alguma coisa, não era ela que estava falando comigo. E ela gritando, ela tentando me jogar no chão do ônibus.
A SAMU também, eu não sei que já estava interferindo, que a SAMU não queria pegar essa mulher. Eu tive que fazer um escândalo no ônibus. Eu falei, você vai pegar sim essa mulher? Vai sim. E já aconteceu outras vezes também de um paciente estar obsediado e eu falar assim, ó, eu comecei a chamar o nome dele. Aí ele começou a me reconhecer. E ele quebrando tudo, todo mundo querendo bater nele. E eu falei, fulano, volte. Eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo. Eu comecei a chamar o nome dele. Eu falei, volte, volte. E todo mundo querendo, agredindo ele, puxando. Como eu falei, é seu nome? Meu Quem nome? está obsediado agora é você, menina. Você não para de falar. Não, eu tô explicando que às Tô vezes... brincando. Eu falava assim, gente, a linha era muito tênue, porque a gente percebia... Quando a gente tem um As pouco de pessoas- conhecimento, né, entre o espiritismo, entre a área de saúde e vive, né, estuda, trabalha, a gente tem essa percepção. Nem sempre a gente pode intervir. Né? Tem casos que a gente não pode intervir, mas o que a gente pode fazer nessa hora? O que você fez, ajudar, pedir ajuda a SAMU. Se é um paciente que está internado, se está no leito, você pode chegar do lado, fazer uma oração, aplicar um passe, fazer qualquer coisa. Né? Mas existe, sim, essa linha muito tênue. Né? Eu diria que o assunto de vocês dois está mais dentro da aula de obsessão do que dentro da aula de mediunidade, né? Mas existe, sim. Diga, seu Nivaldo. O livro Ala 18, ele retrata muito bem essa situação de um advogado que, obsediado, foi internado numa clínica e, na clínica, uma senhora que tinha mediunidade que conseguiu resgatá-lo do tratamento. Observar e ajudar, né? É isso mesmo. Então, vamos lá? Não, você deixa eu passar meu slide. Vai, Aline. Conta até 100. Eu li um livro, que eu não vou saber dizer qual foi o livro agora, e que fala justamente disso, e que ele fala que, por essa linha ela ser tão tênue, né, entre o que é espiritual e o que é físico, muitas vezes, uma obsessão, por exemplo, ela não tratada, ela causa no perispírito marcas que acabam se tornando realmente doenças físicas, né? Tipo assim, muitas doenças psiquiátricas que a gente conhece hoje, elas têm origem justamente de algum problema que foi espiritual e que ele não foi tratado enquanto era só espiritual e que aí acabou se tornando também um problema físico, né? Porque eu achava antes que todo problema psiquiátrico ele vinha de um problema espiritual e não é assim que acontece, mas que existem casos que os problemas espirituais não tratados, eles, sei lá, reverberam lá no perispírito e aí acaba você tendo um problema físico. Isso aí, a psicossomática explica bem, né? Não os problemas espirituais, mas os problemas mentais que reverberam, né, em doenças físicas. Mas vamos deixar esses assuntos aí para a aula de obsessão. Vocês guardam aí na gaveta, tá? No bolso. Na aula de obsessão a gente conversa. Vamos lá. Então, psicoterapia e mediunidade de Adenauer Novaes, ele também fala sobre a mediunidade. Todos os fenômenos antes considerados sobrenaturais, relacionados à existência de uma dimensão extrafísica, tidos como concernentes à sobrevivência e imortalidade da alma humana, são produzidos graças ao arquétipo da mediunidade, cuja característica principal é a capacidade de permitir o fluxo do impulso do espírito em transitar sua consciência entre diferentes dimensões existenciais. Então, Adenauer chama de fluxo do impulso do espírito, né? É uma nomenclatura aí para a mediunidade, né? Então, esse é o nosso impulso. A gente... acho que foi Caetano, né, que disse que é impossível ser feliz sozinho, né? Então, é impossível, nós precisamos dessa relação. Só que a gente acha que a relação só existe entre encarnados. E quem desencarnou não se relaciona mais, né? Só dois grupinhos, os dos vivos e dos mortos. Morto fala com morto, vivo fala com vivo. Não, espíritos falam com espíritos. Espíritos se relacionam com espíritos. Né? O povo aí que tem medo de espírito, minha mãe morreu, agora ela vai ter que falar só com os mortos, ela não pode mais me ver, me visitar, eu não quero mais falar com ela, Deus me livre de cruzar com a minha mãe de noite em casa, com a minha tia, com o meu marido, com o meu amigo, né?
O Plínio já deu aula aqui sexta-feira, não, né? Deus, né? Plínio sempre faz uma brincadeirinha que eu roubo dele, que ele sempre faz a pergunta assim, ó, aonde vocês estavam, todos nós aqui, onde vocês estavam há 90 anos atrás? O que vocês acham que vocês estavam fazendo? Todo mundo fantasminha, né? Não tinha ninguém aqui há 90 anos atrás, né? Então, imagina que tristeza se a gente passasse perto de alguém e o povo corresse, né? Tivesse a percepção e corresse. Como que os espíritos devem se sentir, né? Bem ruim isso, né? De viver isolado. Imagina você chegar no seu trabalho e ninguém falar com você. Imagina você estar na sua família, numa festa, isolado, que ninguém fala com você. É assim que devem se sentir os espíritos desencarnados, né? Se sentiriam se não existisse esse tipo de relação, né? A mediunidade é isso. A gente vai ver aqui, um pouquinho mais para frente, que isso é uma coisa muito normal e natural e que acontece que a gente nem percebe. Tudo começou, vocês já viram esses slides aí, com certeza, na aula de o que é o espiritismo, de espíritos, de vida espiritual, né? Com as irmãs Fox, lá em Hydesville, nos Estados Unidos, e no fenômeno das mesas girantes, na França, em 1851. Quer dizer, um datado de 1848, outro de 1851. Aí contaram lá para o tal do Allan Kardec, né, para o professor Leon Denisard Rivail, que é o Allan Kardec, e ele resolveu estudar o que estava acontecendo, né, com essas irmãs Foxes e com essas mesas girantes. E aí ele descobriu que existia inteligência por trás daqueles batuque, daqueles toque-toque, né? Vocês já conhecem essa história das irmãs Fox, não vou contar de novo, né? Então, e aí, lá em 1857, ele publicou o Livro dos Espíritos e, em 1861, ele publicou o Livro dos Médiuns. E aí, a partir daí, é que se começou a chamar todos esses fenômenos que a gente viu aí na Idade Média, na Bíblia, né? Na Grécia, em Roma, no povo celta, do livro dos Vedas, em tudo isso que já acontecia nas tribos indígenas, foi Allan Kardec que deu esse nome, mediunidade. E, por isso, as pessoas acham que mediunidade só existe no espiritismo. Não. Mediunidade é de todas as religiões e de todos os seres humanos. A nomenclatura, este nome, foi trazido, criado como mediunidade por Allan Kardec, mas só o nome. A faculdade é de todos, certo isso? Por isso que existe esse erro das pessoas dizendo, não, mediunidade só tem no espiritismo. Não, não só tem no espiritismo. É chamada por esse nome no espiritismo. Mas a mediunidade existe em todas as religiões ou em nenhuma religião. Basta o ser humano para ter essa faculdade, certo? E aí ele diz assim, ó, todos os dias as experiências nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios dessa ciência. O que é que Kardec está querendo dizer para a gente? Conheçam, estudem, quem se sentir à vontade e quiser, pratique a mediunidade, né? Mas ela também não é uma obrigação. É outra coisa que a gente tem que botar por água abaixo, desmistificar, que eu tenho certeza que todo mundo aqui ou já falou ou já ouviu dizer assim, o fulano está sendo castigado porque não quer trabalhar a mediunidade dele, né? Minha tia, meu primo, minha amiga, meu conhecido está passando um sufoco danado, porque é médium daqueles, ostensivo, mas não quer trabalhar de jeito nenhum, está sofrendo feito cão. Não tem? A gente já não ouviu falar sobre isso? Né? Então, o que Allan Kardec está dizendo aqui? Está sofrendo como cão porque não sabe do que se trata. Eu resumi aqui no jeito Alessandra de ser. É isso que ele está dizendo ali.
está sofrendo como cão porque não sabe do que se trata. É igual criança. Criança tem medo de escuro porque ela acha que tem um bicho-papão. Quando a gente acende a luz, acabou o medo, né? Então, se a gente aprende o que é a mediunidade, estuda o que é a mediunidade, conhece o que é a mediunidade, desmistifica, naturaliza o que é a mediunidade, você pode praticar ela institucionalmente, pode trabalhar num centro espírita, ou não, porque senão aonde que ia ficar o livre-arbítrio? Né? A gente fala tanto no espiritismo sobre o livre-arbítrio, imagina se eu tenho uma mediunidade ostensiva e eu sou obrigada a trabalhar num centro espírita, mas eu não quero. E aí, se eu não trabalho no centro espírita, eu sou castigada, eu vou sofrer, eu vou ter problemas na vida, minha vida não vai para frente. Não seria justo isso, nem cabível, nem coerente. Vocês concordam? Então, como que eu tenho uma mediunidade ostensiva e não quero trabalhar num centro espírita, como que eu vou me virar? Sabendo como lidar com isso. E como é que eu vou saber lidar com isso? O que é isso mesmo? Estudando, conhecendo. Aqui no ciclo 1, aqui na ULE, né? Eu falo ciclo 1 porque é a porta de entrada. Mas aqui na ULE, eu já estou aqui há 14, vou para 15 anos nessa casa. Né? A gente já teve alunos aqui de todos os tipos que vocês possam imaginar. Já tivemos católicos, já tivemos evangélicos, já tivemos presidentes de outros centros espíritas sentados aqui nessa cadeira, aprendendo, ampliando o conhecimento. Já tivemos gente que não acreditava em Deus, que dizia assim, eu estou aqui, mas eu não acredito em Deus. Teve gente já que disse, eu não acredito em reencarnação. Né? O pessoal que está aqui, as meninas que são mais novas do que eu aqui na casa, mas já devem ter ouvido isso, os mais antigos também. Então, não é obrigado você estar na ULE ou você estar num centro espírita, querendo entender sobre mediunidade, sobre todos esses conceitos que a gente fala aqui, se tornar espírita praticante. Você pode até dizer, eu sou espírita, mas não quero trabalhar num centro espírita. Eu quero frequentar, eu quero estudar, eu quero ir às palestras, mas eu não quero trabalhar como médium. É um direito seu. Chega aqui o microfone, Aline. O microfone não veio, está vermelho. Está vermelho. Ah, veio. Boa noite. Boa noite, diga. Mas e esses médios que têm fenômenos físicos porque precisam usar a mediunidade e não fazem, não querem, não tem consequência? Por exemplo, o cara que faz psicografia, mas ele não quer trabalhar nisso, não quer fazer essa função, e aí? Ele pode canalizar a mediunidade dele para diversos campos da vida. Né? Então, vou puxar a brasa para a minha sardinha, né? Que sou da área de saúde, elas são, ele, ela, né, que estuda psicologia, deve ter um monte de gente aqui. Eu posso usar a minha mediunidade, acabei de falar ali para o Vitor, num passe, numa oração, numa mensagem, sem dizer que eu estou passando uma mensagem. Né? Eu brinco falando sério, que, às vezes, você falar com uma amiga... Vou criar uma historinha aqui para vocês entenderem. Como é seu nome? Sueli. Sueli me liga e diz, Alessandra, estou passando um problema assim, assado, com meu marido, com a minha mãe, com a minha filha, no meu trabalho, sei lá, qualquer problema, e eu só pensei em você agora, porque é você que... Eu tenho certeza que você vai ter alguma coisa para me dizer. Aí eu vou e digo, Sueli, vamos pensar assim por esse lado e tal, e se acontecesse isso e aquilo, blá, 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 blá. Aí Sueli me diz, estou bem mais calma agora. Agora eu estou conseguindo pensar com tranquilidade. Obrigado. Quem já não aconteceu isso? Isso pode ser mediunidade. Né? Pode ser não, isso com certeza é. Não é à toa que Sueli ligou para mim. Né? Ela podia ter ligado para... Não sei da sua vida, vou criar uma história aqui, tá? Ela podia ter ligado para a irmã, para a cunhada, para a mãe dela, para a vizinha, para outra pessoa, mas ela escolheu a mim. Então, tem muitas coisas envolvidas aí nisso.
um espírito amigo junto dela, pode ter intuído ela, inspirado ela. Ó, a Alessandra é a pessoa mais indicada para isso, então vou inspirar a Sueli para que ela ligue para a Alessandra. Ou um espírito amigo meu também pode ter chegado perto de mim naquele momento e me inspirado a dizer aquilo para a Sueli. E muitas vezes a gente diz as coisas e depois a gente se questiona assim, não sei de onde que eu tirei essa ideia, né? Não sei de onde que saiu isso. Isso acontece muito dentro das mediúnicas, nas mediúnicas de desobsessão, na doutrinação, mas isso acontece na vida, no nosso dia a dia, né? Às vezes, como é seu nome? Menina, que nome difícil é esse? Essa minha amiga aqui, viu, gente? Essa minha amiga aqui, que eu não consegui repetir o nome dela, Tatá, viu? Né? Ela, naquele momento, ela não sabia o que fazer com a moça que estava passando mal na rua. Ela falou, olha, se acalma, se você atravessar, ela pode cair daqui, né? Então, foi um espírito, e aí a gente, quando fala espírito, já pensa num mentor, não, o espírito dela mesmo, ela, o espírito, ela, né, que naquele momento parou, pensou, pode ter sido intuída, inspirada por outro espírito, né, que a melhor coisa para se fazer naquele momento era não deixar aquela pessoa subir a passarela e chamar a SAMU. Ah, no ônibus, então, né? Então, você adiantou tudo que eu ia te dizer, mas não tem problema, a gente está aqui para conversar, que esse é o objetivo, a naturalização. Não existe, a gente tem que tirar da nossa cabeça essa história de que o médium fulano sente muito mal e não sei o quê, lá. O que pode fazer quando é uma mediunidade muito ostensiva e que ele não sabe o que fazer ou ela não sabe o que fazer? Procurar um centro espírita. Ah, mas o fulano não acredita em espiritismo. Vai para uma igreja. Ah, mas ele não é católico. Vai para um evangélico. Né? Aí eu brinquei aqui, a sessão de descarrego do não sei do que lá, é o mais indicado? Não. Né? O local mais indicado, e aí eu já estou misturando um pouquinho da aula de mediunidade com a aula de obsessão e desobsessão, mas o local mais indicado para se resolver isso é num centro espírita. Mas ele pode vir aqui fazer um tratamento. Né? Aqui, no Harmonia, tem tratamento. Na maioria das casas espíritas tem tratamento, como se fosse um tratamento médico. Né? Faça o seu tratamento e não necessariamente ele precisa trabalhar. Aliás, o grande erro das casas espíritas é esse. Sábado passado, tinha uma aluna ali fora, no foyer, me relatando isso. Ela me disse assim, eu já passei por tantas casas espíritas aqui em Salvador e nunca encontrei uma casa igual ao Harmonia. Aí eu falei, por quê? Ela falou, porque todas as casas que eu chegava me botavam para trabalhar na mediúnica, eu saía de lá pior do que eu entrei, e aí eu falei para ela, olha, eu preciso puxar a brasa para a nossa sardinha, porque realmente eu me orgulho dessa casa, porque eu tenho certeza absoluta, e eu posso garantir 101% para vocês, que nenhum de vocês, nenhum dos alunos que chegar aqui com uma mediunidade ostensiva vai ser jogado dentro de uma mediúnica. Né? Por quê? Porque a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber como lidar com isso. A forma mais certa disso não é você ser jogado dentro de uma mediúnica e não saber o que está acontecendo. A forma mais certa é você entender como se processa a mediunidade, como que essa comunicação acontece, o que eu posso fazer, quais são os sinais, quais são os indícios. Nós vamos ver aqui quais são os indícios que me mostram que eu tenho essa mediunidade mais ou maior ou em menor grau de intensidade, de ostensividade. Né? E se eu sou um médium muito ostensivo, eu quero trabalhar? Beleza, procure uma casa espírita. Eu não quero trabalhar, então eu preciso estudar para entender o que eu posso fazer com isso. Como que eu posso canalizar essa energia? Né? E eu dei exemplo da área de saúde, mas isso serve para a vida. Né? Um policial pode canalizar a sua mediunidade dentro da profissão dele. Né? Então, a gente tem como canalizar isso de outras formas. Não necessariamente a gente precisa ser médium dentro de uma casa trabalhando
E a gente também não precisa ser espírita, né? Como eu disse lá nos primeiros slides, médiuns existem em todas as religiões, certo? E também em nenhuma delas, né? Sim, é o que está escrito ali naquele slide ali, ó. As dificuldades e os desenganos que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta. Então, a pessoa que passa mal, a pessoa que se sente mal, a pessoa que chega num lugar não sabe como se comportar, né, que tem uma percepção muito apurada, ela precisa entender o que está acontecendo com ela para poder deixar de sentir essas coisas. E mais uma vez estar equilibrada. E mais uma vez o autoconhecimento, né, Alê? É a somar com o autoconhecimento. Certo? Vamos lá. O Espiritismo, depois de estudado e sistematizado por Allan Kardec, deu a todas essas manifestações vistas anteriormente o nome de mediunidade. É o que eu já tinha dito, né? O Espiritismo deu o nome, mas a mediunidade é para todos. E aí o que eu falei para vocês também, né? Como o processo da mediunidade acontece? De perispírito para perispírito. Então, o médium comunicante, né, passa a ideia dele através da mente dele. Lembra que mente está no perispírito, né, gente? Mente é diferente de cérebro. Cérebro está no corpo físico, mente está no corpo espiritual, no perispírito. Então, mente é um órgão espiritual. Então, a mediunidade inteligente, que a gente vai ver quais são, ela se processa mente a mente. Perispírito do médium, perispírito do comunicante. Como que acontece esse processo? Lembra da aula de espírito, que o perispírito tem 1001 utilidades, igual o bombril, né? Então, uma das funcionalidades do perispírito é a expansibilidade, né? Então, o meu perispírito se expande, que é o que a gente chama aí e conhece com o nome de aura, né? E se conecta com o outro perispírito de um outro espírito. Então, a interseção dos dois é o que acontece mediunidade, né? Todo mundo acha que, às vezes, eu não estou ouvindo nada, mas você não precisa estar ouvindo. Na maioria das vezes, os médiuns não ouvem, não é uma vozinha que está ali, é uma ideia, né? E, por isso, às vezes, a gente, como o meu amigo ali, que eu esqueci seu nome de novo, como é seu nome de novo? Não, o dele? Jonas. Seu Jonas disse que não é médium, né? Porque a gente acha que, se a gente não ouviu, eu não ouço nada, eu não vejo nada, eu não sou médium. Mas vai ver, o senhor é um bom conselheiro, né? É aquele que tem aquelas intuições. Ó, a mulher está ali do lado rindo, né? Ela está ali do lado rindo. Então, é um bom conselheiro, é aquele que tem boas intuições, né? Que dá aqueles bons conselhos que não sabe de onde veio, né? Porque a mediunidade que mais, vamos dizer assim, mais comum em todos nós é a intuição. E essa todo mundo tem. Se eu for passar o microfone de um por um, todo mundo vai ter uma historinha para contar de uma intuição que teve, né? De algo que aconteceu, que eu ia por aqui, não fui, ia fazer, não fiz, ou resolvi fazer e fiz e foi bom, ou dei um conselho para não sei quem e aconteceu não sei o quê, né? Então, isso aí vem do resultado das relações que nós temos com outros espíritos e que se afinizam com nós e que também são amigos nossos e que querem nos ajudar de algum jeito e que sutilmente e levemente a gente tem esses pensamentos, faz, age e nem dá o nome a isso de mediunidade, acha que foi seu mesmo, né? E por isso a gente diz, não sou médium, nunca vi nada, nunca fiz nada, nunca... Né? Nem estudei egoísmo, né? Porque a gente não dá os créditos para o pobre dos amigos, né? Acha que tudo de maravilhoso foi a gente que fez. Além dela ter uma potência... Eu trouxe esse slide para dizer o seguinte, e não se precisa de um corpo físico para existir a mediunidade. Lá no início da aula,
o seu Livaldo falou, né? Que a mediunidade acontece entre espíritos também, né? Então, se é a comunicação entre espíritos, podem ser de 2 espíritos desencarnados. Eles só precisam estar em níveis existenciais diferentes, como disse Adenauer lá no primeiro slide. Então, o que isso quer dizer? Em dimensões espirituais diferentes, né? Os 2 estão na espiritualidade, os 2 estão desencarnados, mas estão em dimensões diferentes. Eles podem se comunicar, eles podem se relacionar, eles podem ter essa mesma... Eles podem não, eles têm essa mesma faculdade que nós, encarnados. Então, a mediunidade tanto acontece de encarnado para desencarnado, quanto de desencarnado para desencarnado, porque a gente não precisa do corpo físico para isso. A gente precisa do corpo físico para transmitir essa comunicação, caso a gente queira. O que é isso, Alessandra? Se eu sou um médium que trabalho institucionalmente numa casa espírita, aqui eu trabalho no Harmonia, né? Então, eu recebo uma comunicação, uma mensagem. Eu posso escrever, eu posso falar, né? Então, eu preciso do meu corpo físico para transmitir ela a vocês, pela escrita, pela fala. É para isso que eu preciso do corpo físico, para transmitir. Mas a comunicação já aconteceu. E tanto que eu posso ter o livre-arbítrio de querer falar ou não, né? Isso é muito comum quando a gente começa a desenvolver a mediunidade, né? A insegurança, a vergonha e tudo, da gente terminar a mediúnica e dizer assim, eu tinha uma ideia, mas fiquei com vergonha de falar, não escrevi, não disse, não falei, né? Então, a mediunidade aconteceu. A comunicação entre você e um outro espírito aconteceu. Você não transmitiu porque não quis, né? Por N motivos. Vergonha, imaturidade, incerteza, né? Insegurança. Então, o corpo físico, né? No processo da mediunidade, ele só serve como ferramenta de transmissão, né? Então, por isso, a mediunidade, como disse o seu Livaldo lá no início, existe também entre espíritos desencarnados. Ok até aí? Então, vamos lá. Assim que o processo mediúnico ocorre, mente a mente, o perispírito é o instrumento tanto do comunicante quanto do médium. Foi o que eu acabei de falar, né? O perispírito é que é esse instrumento da comunicação. Não precisamos do corpo físico para isso. Sua mente é um canal de comunicação com o universo, apta ao contato com os seres espirituais. Então, eu brinco que a nossa mente é um Wi-Fi sem senha, né? Qual é a senha do nosso Wi-Fi? Quem nós somos? O que nós estamos mandando para o universo? Qual é o nosso tipo de vibração? Qual é o nosso tipo de sintonia? Qual é a nossa afinidade? São os espíritos que vão se conectar ali no seu Wi-Fi, né? Mas a nossa mente é um Wi-Fi aberto. Diga, peraí, deixa eu chegar o microfone aí. Se existe essa distinção entre mente e cérebro, quando são utilizados medicamentos psicotrópicos, eles agem na parte física do cérebro. Isso tem interferência na mente e na questão da mediunidade? Sim, tem. Né? Tanto que existe 3... Eu vou dar um spoiler aqui da aula de obsessão. Existem 3 graus da obsessão. No último grau da obsessão, que é o mais grave, é necessário que exista 3 intervenções. A psiquiátrica, com medicamentos, né? A psicológica, que é o pessoal aí da psicologia que vai cuidar dessa parte mais mental e não fisiológica, né? E a espiritual. Então, tem que caminhar essas 3 ciências juntos, né? Então, sim, os medicamentos atuam no cérebro, mas reverberam na mente, né? Como alguém disse aqui, acho que foi ela, né, que falou que o espiritual reverbera em doenças físicas. Por exemplo, vamos para a mais básica aí, que estourou aí na pandemia, depressão, ansiedade, né? É um processo mental, né, um distúrbio de ansiedade, mas que te traz sintomas físicos, né? Eu já passei pela ansiedade há anos atrás, e você tem sensação de morte, falta de ar, taquicardia, suando, sudorese excessiva, tontura, você tem todos esses sintomas físicos. Mas se você entrar num hospital, como eu entrei várias vezes numa emergência, e fazer toda
Quem falou? Fizer todos os exames ali, os médicos diziam assim, você não tem nada. Sua pressão está ótima, você está com... Isso é psicológico, vai para casa. Mas, como eu tomava um Rivotril, eu me acalmava. 20 minutos, o Rivotril ia lá e fazia assim, ó, tchic, desligava. De madrugada, pegava o primeiro carro que aparecia, não queria nem saber quem era. Chegava e ficava toda me tremendo no caminho. Quando eu chegava em frente do hospital, passava. Eu dizia, meu Deus, que palhaçada. Eu falo para você que há anos atrás eu passei por isso, então eu falo de carteirinha e sei o que eu estou falando. Então, como disse o Vitor ali, é uma linha tênue, né? Então, você toma um remédio, o remédio é como se fosse lá, desligasse o botãozinho, ó, tchuc, você passa a se sentir bem naquele momento. O remédio resolve? Não. O remédio alivia sintomas. Né? Algumas doenças, como a esquizofrenia, o remédio controla a doença, é necessário. Mas, em outros distúrbios, como ansiedade, como síndrome do pânico, depressão, você precisa, sim, do remédio para sair daquele pico, mas o mais indicado é que você faça a sua terapia, né? E, se possível, também cuide do seu espiritual, não necessariamente numa casa espírita. Uma meditação, uma yoga, uma outra religião, qualquer coisa que te traga uma harmonização da mente. Na verdade, o que eu queria perguntar é o seguinte, se o uso desses medicamentos, apesar de ser no campo físico, eles interferem nessa mediunidade. Então, existe uma diferença entre um corpo físico que está usando um psicotrópico e um corpo físico que não está usando um psicotrópico? Existe. É isso que eu quis dizer. Existe porque esses medicamentos te colocam num estado alterado de consciência. Né? Então, se esses medicamentos te colocam num estado alterado de consciência, abre ainda mais a sua possibilidade de mediunidade. Certo? E, consequentemente, de obsessão, se assim for o seu canal. Né? Por isso que o Vitor estava ali fazendo os relatos dele, e eu disse que, realmente, nos hospitais psiquiátricos, tem um grande número de pessoas ali que tem mediunidade desequilibrada, obsessão e por aí vai. Certo? Vamos lá, gente. Eu tenho 517 slides. Não, você... Tafati. Tafati, viu? Tafati. Na mediunidade, você falou que se expande, né? O perispírito. O outro espírito, ele precisa estar perto ou, por exemplo... Porque a minha dúvida é que teve a palestra de quarta-feira que o palestrante falou algo da gente se comunicar com alguém que pode estar dormindo, a gente se comunicar pelo sono com alguém que está dormindo. Aí eu não podia perguntar a ele, né? Na palestra, a gente, espírito encarnado, pode se comunicar no sono com outro espírito encarnado? Isso não é mediunidade. Não? Não. Comunicação. O que ele deve ter falado, eu não sei, eu não vi. Mas eu fiquei na dúvida para saber se isso era mediunidade. Isso aí é um desdobramento. Né? Você, em desdobramento, aula 5, libertação do espírito, em desdobramento você pode encontrar um outro espírito em desdobramento. Então, durante o sono. Mas não tem nada de mediúnico nisso. Certo? Então, vamos lá, gente. Indícios da mediunidade ostensiva. Vamos lá. Vão colocando no dedo aí quais são os indícios que vocês têm. Inspiração aguçada. Vão pensando aí, não precisa me contar, não. É segredo de vocês com vocês mesmos. Quem tem inspiração aguçada? Premonição de eventos. Sonhos premonitórios ou com desencarnados. Visões, sensações de presenças inexistentes. Labilidade emocional acentuada. Ninguém me disse nada, mas eu tenho certeza que pelo menos 4 ali, ou 5, todo mundo disse assim, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Né? Sensação de presença inexistente, todos aqui têm. Todos. Né? Aquela sensação de que você está em casa, no trabalho, em qualquer lugar, e você está, por exemplo... Está num computador, fazendo um trabalho aqui, e você acha que alguém entrou na sala, que alguém chegou, e você olha, ué, não tinha ninguém. Ou então você diz, deve ter sido meu marido, deve ter sido meu filho. Né?
Ou você está no seu trabalho, numa loja, no escritório, no hospital, e você sente que alguém entrou e você olha, ué, não entrou ninguém. Ou então você diz assim, ué, entrou e saiu, e às vezes você pergunta, ô fulano, você foi lá na sala, fez isso? Eu não. Todo mundo já passou por essa situação. Não tem quem não tenha passado por essa situação na vida, né? E o que é isso? Presença, não é presença, como está escrito ali, ó, presenças inexistentes dentro de aspas, né? São presenças, não são presenças encarnadas. Mas, como nós somos espíritos, percebemos a presença de outros espíritos. E, na maioria das vezes, a gente leva isso no... Eu, hein? Né? Ou, às vezes, tem aquela pessoa que diz, me arrepiei toda, passou alguém aqui, né? Ave Maria, Deus me livre, cruz credo, né? Mas esse aí todo mundo já teve algum dia na vida. Sonhos, nem se fala. Inspiração aguçada, todo mundo já teve também uma inspiração, uma história de que fez, de que aconteceu, de que não sabe por que fez, mas fez e deu certo ou deu errado. Porque depende também de quem vocês estão acompanhando, né? Depende de quem esteja do lado de vocês. Pode ser que seja para dar errado, né? Aí é com vocês, eu não tenho nada a ver com isso, né? Às vezes você só está fazendo titica na vida porque está mal acompanhado, né? Labilidade emocional acentuada. Vocês sabem o que é labilidade emocional? É você mudar de humor repentinamente, né? Então, você saiu de casa, está tudo bem, maravilhoso, saiu feliz da vida, acordou cheio de energia, chegou no seu trabalho, passou 15 minutos, você perdeu o ânimo. Não sabe o que aconteceu, um aperto no peito, uma coisa, uma vontade de ir embora. Aí eu começo a ficar sem paciência, vontade de mandar a coleguinha ir pastar, né? Eu acordei ótima, maravilhosa, né? Então, percepção do ambiente ou das pessoas, que é um tipo de mediunidade chamado psicometria, né? Quando você tem essa sensação boa ou ruim, eu falei ruim, mas pode ser boa, você pode acordar sem ânimo, né? Aquele dia que a gente acorda arrastado e tudo, e de repente vem uma euforia, uma alegria, uma disposição, né? Pode ser também, né? Aquilo que eu falei, depende de quem está acompanhando vocês aí, né? Então, isso também é um indício de mediunidade, certo? Vocês estão com a cara assustados, gente. Eu acho que vocês não sabiam que eram médios, né? Não sabiam. Eu estou deixando o pessoal... Hoje todo mundo vai dormir de luz acesa. E aí, mediunidade é boa ou ruim? Pode ser eu? Pode ser eu? Eu quero saber se pode ser. Eu? É. Ele quer falar sobre a Diga, seu Livaldo. Por favor, a bipolaridade ficaria como patologia? Bipolaridade é diferente de labilidade emocional. Bipolaridade, a pessoa tem dois momentos. Ou ela está na euforia, e ela passa um tempo lá em cima, né, com a onda lá em cima, ou ela está na deprê. Né? Eu estou usando minhas palavras aqui, mas qual é a palavra certa? Eu esqueci, me ajude. Não, gente, euforia. Hã? Sei lá. Desculpe os psicólogos e os psiquiatras, mas é isso, viu, seu Livaldo? Não é aquela pessoa que no mesmo dia muda, né? O transtorno bipolar, a pessoa passa um tempo, né, com a energia lá embaixo, não quer saber de nada, não quer falar com ninguém, não quer conversar com ninguém, e, de repente, ela passa um outro tempo na euforia, lá em cima, sabe? Então, é bem distinto disso aí. Labilidade emocional é aquilo que você muda no meio do dia, assim, não sabe por quê, pareceu aquela tristeza ou aquela alegria, mas no dia seguinte já está tudo bem, entendeu? Bipolaridade é transtorno mesmo. E aí, mediunidade é boa ou ruim, gente? Ué? Então, ninguém se olha no espelho de manhã. Porque se olha no espelho de manhã, vê espírito, né? Quando a gente acorda, todo mundo tem espelho no banheiro. Quase ninguém não tem espelho no banheiro. Que você vai lá escovar o dente,
Está vendo espírito. Todo mundo aqui está com medo de espírito, gente? Meu Deus, que vergonha. A mediunidade é boa ou ruim? Vamos ver quem respondeu para a gente. Ó, quem respondeu para a gente? Divaldo, né? O que ele disse? Não é boa nem má. O uso que se lhe torna... É Divaldo, não é? Para falar um texto desse, né? E a pessoa ainda se arrisca de trazer no slide. O uso que se lhe tornear uma bênção ou uma desdita para o seu usuário, né? Então, o que Edivaldo disse aí? Como você vai usar ela, né? É que vai ser boa ou ruim. É que vai ser bom ou ruim para você. Porque não é para os outros, não. O que a gente faz é conosco mesmo, né? Então, se a gente vai usá-la de forma boa ou ruim, é que vai dizer se ela vai ser boa ou ruim para mim, não para os outros, né? E para vocês, o que significa desenvolver a mediunidade? Que a gente escuta muito, né? Esse termo, fulano tem que ir para o centro para desenvolver a mediunidade. O que vocês acham que isso quer dizer? Evoluir, o que mais? Quero muitas respostas. Vamos? Tatá, diga aí, Tatá, que eu não consegui falar o nome dela de jeito nenhum, gente. Vamos, Tatá vai falar. O que é desenvolver a mediunidade? Vamos lá, gente, arrisca. O que vocês estão fazendo aqui? Estudar, o que mais? Que mais? De que forma mais a gente pode desenvolver a mediunidade? Resgatando dívidas? Sim. Seu Livaldo, misericórdia, Jesus! Se eu sou uma É profundo. Se eu sou uma pessoa altamente endividada, eu venho com a mediunidade para resgatar minhas dívidas passadas. Será? Eu acho que sim. Eu acho que não. Quanto mais ostensiva, mais endividado, segundo Leon Diniz. Ah, eu vou discordar de Leon Diniz. Você sabe que meu marido também está estudando psicologia, sabe, gente? Aí, essa semana, ele estava falando lá um monte de coisa. Eu falei, ó, eu não concordo com Freud. Ele falou, mas tu é abusada, hein? Eu falei, ó, não concordo. Me desculpa, mas Freud falou isso há tantos anos atrás. Ele está precisando se atualizar, né? A gente não tem que se atualizar, contextualizar, né? Allan Kardec mesmo, no Livro dos Espíritos, ele disse, ó, muitos outros saberes virão, que ainda não temos entendimento para isso agora, né? Então, Leon Denis está precisando se atualizar. Sou abusada, eu não sou, seu Livaldo? Ó, desenvolver a mediunidade é exercitar, aprimorar, de preferência numa casa espírita. De preferência. Lembra que eu falei? Não é obrigação. Por que numa casa espírita? Que é onde se combina a prática mediúnica com o desenvolvimento pelo estudo, e onde o médium estará cercado de pessoas com mais experiência e, consequentemente, mais habilitadas a ajudá-lo nesse exercício do intercâmbio mediúnico. Então, é o que eu falei, desenvolver a mediunidade e tratamento de obsessão, qual é o local certo? Centro espírita. Mas é obrigatório? Não. Eu preciso ser espírita se eu tenho uma mediunidade ostensiva? Não. Mas eu preciso estudar, entender o que está acontecendo comigo, o que é aquilo mesmo. E, seu Livaldo, para não te deixar no vácuo, que nem diz os meus filhos, que eu tenho 2 filhos adolescentes, sabe? Quando eles falam comigo que eu não respondo, eles dizem, mãe, me deixou no vácuo. Então, para não deixar o senhor no vácuo, mediunidade ostensiva não é dívida que nós temos para pagar. Por isso que eu brinquei e disse que Leon Denis está precisando se atualizar. Mediunidade ostensiva vem do quanto você já entrou em contato com a sua mediunidade ao longo das suas encarnações. Então, se nas últimas 10 encarnações, estou dando um número, tá, gente? Depois vocês vão dizer assim, a Alessandra disse que se você trabalhou 10 anos seguidos. Não é isso, é só uma historinha, tá? Pode ser 10 anos, pode ser 5, pode ser 20, pode ser 30, mas o quanto você entrou em contato com essa mediunidade durante as suas encarnações anteriores vai tornando essa habilidade mais próxima a você, mais integrada, mais próxima a você, certo?
Aí eu fui espírita, então, nas 10 últimas encarnações? Não, porque o espiritismo só tem 165 anos. Então, como que eu usei essa mediunidade? Nós vimos aí que a mediunidade existe desde que a humanidade é humanidade, né? Então, eu posso ter sido uma consultora, eu posso ter sido Joana d'Arc, eu posso ter sido chamada de bruxa, eu posso ter trabalhado, participado, fazer parte de uma tribo, eu posso ter tido outras religiões, eu posso ter sido budista, eu posso ter sido hinduísta, né? Eu posso ter morado na China, na Grécia, em Roma, no Japão, em qualquer outro lugar. E em todos esses lugares eu tive contato com a minha mediunidade. Não tinha esse nome, mas eu praticava ela de alguma forma, né? Então, chega um momento que isso está tão aflorado, porque isso vai sendo guardado nos nossos arquivos perispirituais, né? Não é para isso que servem as reencarnações, né? Para a gente ir criando habilidades, né? Integrando elas ao nosso espírito. Chega um momento que isso está tão integrado que a mediunidade, como o pessoal diz assim, está aflorada. E é realmente a palavra certa, está aflorada. Aquilo é fácil para mim. Assim como tocar um violão, né? A gente tem um casal de amigos nossos aqui que a esposa era louca para tocar violão. E aí eles compraram um instrumento, ela entrou no curso, mas não conseguia. Né? Tocava para cá, tocava para lá, não saiu uma música inteira, ela se revoltou, largou o violão para lá. Ele pegou o violão e via a música na internet. Ela ficou danada com ele, porque ela gastou um dinheiro danado, não conseguiu tocar, mas por quê? Isso já estava nele. É uma habilidade que já deveria vir de outras existências, de outras experiências anteriores, né? E a gente vê isso aí, né? Vocês devem ter visto nas aulas de reencarnação, né? Nas 3 aulas de reencarnação, aqueles espíritos de criança pequenininha, com 5 anos, senta no piano ali. Quer dizer, não teve tempo hábil de reencarnação para aquela criança aprender a tocar piano daquele jeito, né? Então, a mediunidade vem da mesma forma. É uma coisa que já está normalizada dentro daquela pessoa e, por isso, ela tem aquela mediunidade ostensiva. Só complementando a fala, eu acho que tudo leva a prática leva à perfeição, né? Eu acho que todos nós somos médiums, sim, e tem aqueles que não querem, né, desenvolver a mediunidade. Sim. No meu caso, eu, com 19 anos, fui a uma casa espírita de mesa branca, sem saber, e tive muitas sensações lá dentro que eu achava que era minha. Né? Tipo, não, eu preciso me controlar, porque eu chegava na casa, a presidente lá da casa tinha que tapar meu umbigo, porque era de tamanha... Igual a Jade, do Big Brother, né? É sério. E a partir daí que eu comecei a entender que eu precisava entender para poder ajudar. Que não bastava só eu chegar lá e manifestar aquilo, né? E foi a partir daí que eu comecei, aos poucos, a estudar o espiritismo. Né? E até hoje eu não acredito, não acho que eu ainda esteja apta a servir. Né? Porque eu acho que isso Então, eu digo assim, ó, às vezes nessa aula eu sempre falo essa historinha. Se eu perguntar para vocês aqui, vamos cantar, vou dar um microfone na mão de um por um, todo mundo vai cantar uma música. Né? Ó, ela já disse assim, eu não. Né? Aí você também está dizendo, eu não. Eu também não. Minha mãe já faleceu, gente. Minha mãe não achava que eu cantava bem, porque mãe acha que o filho faz tudo bem, né? Minha mãe não achava que eu cantava bem. Imagina o resto, né? Eu nunca vou pegar no microfone para cantar. Mas todo mundo sabe cantar. Todo mundo já cantou parabéns para você, não já? Todo mundo já não foi numa festa e não cantou parabéns para você? Né? Se botar uma música aqui para tocar agora no final, Marie botar uma música, todo mundo vai cantar junto. Porque a gente sabe cantar. Mas se eu quiser me tornar, e aí cai muito na fala do que ela disse ali, se eu quiser me tornar uma cantora profissional,
Se for meu sonho, isso eu vou ter que procurar o quê? Um professor de canto, de voz, um fonoaudiólogo, né? E ter essa preparação vocal para que eu possa me apresentar, para que eu possa gravar uma música, né? Se eu disser assim, vamos todo mundo correr, vamos dar uma volta aqui no salão, todo mundo sabe correr? Mas se eu quiser ser um corredor, um atleta, eu vou ter que me preparar para isso, né? E aí o que ela diz, cabe isso para a mediunidade. A mediunidade é a prática que traz a excelência. Essas pessoas que já têm essa mediunidade ostensiva, não significa que eles são os médiums super-heróis. Não, na maioria das vezes, como ela disse, esses médiuns ostensivos estão todos bagunçados, porque aquilo está inato, mas ele não sabe como lidar com aquilo, né? E, na maioria das vezes, não sabe nem o que é mediunidade. Né? Então, fica com a vida conturbada. E, por isso, Allan Kardec disse lá no Livro dos Médiuns que a gente precisa... O que traz esses conflitos, essas perturbações, é a ignorância. Então, a gente precisa ler, entender, estudar, se esclarecer, procurar pessoas que já estão dentro dessa prática para te orientar, caso você queira desenvolver praticando. Né? Então, é a prática que traz a excelência. Certo? Isso já está em nós, todos nós somos médios. Mas se a gente quiser entender e desenvolver a mediunidade, a casa espírita é o local mais adequado. Certo? Outra coisa, vamos... A partir de hoje, eu não quero ouvir mais ninguém aqui falando incorporação. Certo? Incorporação não existe só em Hollywood, né? Licença poética, que a gente vê quando o espírito incorpora... Né, no médico faz até ventinho, né, gente? A pessoa está aqui, aí o cabelo faz um negócio assim, né? Isso é cinema, certo? Não existe incorporação. Dois espíritos não ocupam o mesmo corpo, né? É um corpo só para um espírito só, certo? Então, ó, o termo correto é psicofonia. Psico, mente, né? Já que o processo se dá mente a mente. Né? E fonia, som, voz, fala. Certo? O fenômeno se dá pela captação de pensamento e da frequência vibracional. Maria, se alguém falar incorporação aqui, tira 1 ponto de cada um. Viu? Não quero mais ninguém falando incorporação aqui, só psicofonia. Para vocês mostrarem que são alunos da ULI, pelo amor do Senhor. Então, ó, é a mente que permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. A mente, certo? E como se dá essa comunicação? O que eu falei para vocês, ó, sintonia vibratória e afinidade de pensamentos, ou de sentimentos. A sintonia vibratória pelos pensamentos, a afinidade de sentimentos pelos sentimentos, como já está dizendo, né? E a qualidade do que é produzido através dessa mediunidade está diretamente ligada a estas duas condições, né? Então, eu ouvi muito minha avó dizer assim, diga-me com quem andas e eu te direi quem és, né? Então, aqui no Espiritismo a gente diz, diga-me quem és e eu te direi com quem andas, né? A gente muda um pouquinho isso. Quem eu sou, como eu sou, o que eu tenho feito, como está a minha sintonia, minha vibração, é quem vai estar do meu lado. Né? Se eu estou tendo sentimentos, percepções, aquelas que eu falei lá, aquelas percepções de presenças que não está me agradando, que está trazendo coisa ruim para mim, é porque eu estou mal acompanhada. Porque se eu estiver acompanhada de gente boa, né, eu vou estar bem. Não é assim no nosso círculo de encarnados? Quando a gente está perto de alguém chato, a gente fica doido para sair dali, né? Doido para terminar o papo, doido para sair pelo cantinho. E quando a gente está com alguém agradável, a gente quer ficar ali toda a vida, o tempo passa, a gente não vê, a hora passa, a gente se atrasa batendo papo. Não é assim? É assim para os dois lados, né? E outra coisa para a gente desmistificar aqui, mediúnico e anímico. Porque é uma outra palavra também, o anímico, que é muito mal interpretada, né? Na maioria das vezes a gente escuta falar assim, essa mensagem aí, esse texto aí que o fulaninho transmitiu é animismo puro. Vocês já escutaram esse termo? É animismo puro. Então, o que as pessoas querem dizer com isso? Não tem espírito ali.
né? Invenção do fulano, é o fulano querendo aparecer, é o fulano, enfim. E aí eu digo a vocês, não existe mediunidade 100% mediúnica. O que isso quer dizer? Nenhuma mensagem, nem Chico Xavier transmitia uma mensagem 100% mediúnica. Ele era fiel em toda a mensagem, né? Tanto que tem relatos, né, comprovados de que mensagens de Chico Xavier serviram até de provas num julgamento, né? Tamanha a fidelidade da mensagem, mas tinha animismo. O que é o animismo? É o conteúdo anímico daquele médium. É o traço que aquele médium impregna naquela mensagem que é dele. Qual era o traço que Chico transmitia naquelas mensagens? Por exemplo, nas cartas que ele escrevia das mães. Vocês sabem como começavam as cartas de Chico? Querida mãezinha. Alguém aqui chama a mãe de querida mãezinha? Eu não chamava a minha. Eu chamava a minha de mãe, porque eu sou carioca, nem mãinha era mãe, né? Então, se eu desencarnasse e mandasse uma carta para minha mãe, eu ia escrever mãe. Aí Chico ia transmitir assim, querida mãezinha. Mas daí para baixo era o espírito, né? Então, esse querida mãezinha é animismo. Era uma característica, vamos dizer assim, uma marca registrada de Chico naquelas cartas, né? E eu vou pedir uma história, vou pegar uma história emprestada aqui, que é do meu marido, que ele vai contar para vocês quando ele der aula aqui semana que vem, que eu acho que é ele que vai dar, viu? Semana que vem, médiuns. Eu acho que é, não sei se é não. Mas se for, ele vai contar essa história. Aí vocês fingem que não escutaram. Todo mundo diz, mas eu vou roubar ela agora para vocês. Não é Luiz? Sou eu de novo? Tânia, então não vai... Vocês não vão precisar fingir costume com ele, não, então. Então, eu vou contar. Que relata bem essa questão de animismo, né, do que é mediúnico e do que é animismo. E é uma historinha verídica, não é mentira, não. Que é a seguinte. Um espírito transmitiu uma mensagem por 3 médiuns diferentes. O primeiro médium era uma pessoa bem simples, do interior, que a gente chama de matuto, né? Aquela pessoa bem, não sabia ler, não era alfabetizado, bem simples, de uma sabedoria imensa, mas de uma cultura zero, né? Assim, cultura que eu digo de saber ler, de escrever, de escola, nunca tinha ido à escola, mas médium. Se todos nós somos médios, né? Esse era um médium. O outro médium era um poeta. Cara que escrevia poesias, que tinha livros publicados e tal, médium. E o terceiro era um cara que não tinha religião nenhuma, era arquiteto, não sei se era arquiteto ou engenheiro, vocês me perdoem aí, mas era alguém dessa área, né? Mas que era médium também. E esse espírito transmitiu uma mensagem pelo matuto que era assim. Eu vejo uma casinha pequena, caiada de branco, cercada de uma grama verdinha, com uma vaquinha pastando na beira de um laguinho pequeno. Por aí ia, né? Aí o poeta disse, uma casa branca, toda branca, que inspira paz, cercada por uma grama verde que nos traz a esperança, de um lago azul que reflete as nuvens do céu, aonde tem uma vaca, aonde alimenta os povos com seu leite, blá, 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 por aí vai. O arquiteto ou o engenheiro, que eu não me lembro qual era a profissão exata, disse, uma construção, né, com janelas amplas, onde o ar circula e há uma entrada de luz que reflete a parede do não sei do quê, com uma grama que traz um piso linear, com uma água, Todo mundo entendeu que era uma casa branca com um lago e com uma grama em volta? E que tinha uma vaca? Todo mundo entendeu isso, não entendeu? A mensagem foi transmitida.
mas cada um impregnou naquela mensagem o seu conteúdo. Isso que é o animismo, né? É a impregnação do conteúdo do médium naquela mensagem. Isso pode ser em maior grau ou em menor grau. O que isso, como isso muda? De acordo com o desenvolvimento mediúnico, de acordo com a prática mediúnica, né? Você vai, e com o autoconhecimento que a Aline trouxe, né? Você vai separando bem o que é seu e o que não é seu. Você vai deixando esses textos mais fidedignos a quem está transmitindo e impregnando menos os seus conteúdos, né? E animismo, a gente tem que fazer a diferenciação entre animismo e charlatanismo, né? Charlatanismo é aquela pessoa que sabe que não tem médium, que não tem espírito nenhum ali, né? As irmãs Zuleika, gente, se tiver Zuleika e Soraya aqui agora, eu estou lascada, né? Tem uma Zuleika e Soraya aqui não, né? Soraya está aqui agora. Enfim, vamos botar os nomes das duas. Irmã Zuleide, irmã Soraya, não sei o que diz, traga o seu amor em 7 dias, recupera o seu emprego, não sei o que, você chega lá, ela fala um monte de coisa que o espírito está dizendo, não tem espírito nenhum ali, né? Então, isso é charlatanismo. Animismo é a impregnação de um conteúdo do médium que vem do seu inconsciente, já que a mediunidade é um fenômeno que acontece mente a mente, e se as duas mentes estão no campo da alteração de consciência, é normal que os conteúdos se misturem, certo? Mas não quer dizer que é uma mensagem inventada. É uma mensagem que foi transmitida, como eu contei a historinha aqui, todo mundo entendeu que era uma casa branca cercada de grama, não sei o quê, mas cada um falou com a sua linguagem. Ok? Dito isto, vamos andar com os slides. Outro texto lá do Voo do Espírito, de Adenauer Novaes. Vamos lá. A influência da personalidade dos líderes, que tem a ver com o que eu acabei de falar para vocês. Então, vamos prestar atenção. Ó. A influência da personalidade dos líderes médiuns e divulgadores espíritas na forma e conteúdo de suas mensagens é fenômeno inevitável. Então, a influência da personalidade é inevitável. Visto que é pela mente humana que o fenômeno se processa, não sendo possível, salvo nos eventos de efeito físico, algo acontecer fora dessa esfera, o que torna a mediunidade e tudo quanto se produz sob esta denominação algo que humaniza a dimensão espiritual. Essa influência denuncia que ninguém consegue fugir de si mesmo, nem obtém a neutralidade quando se trata da mediunidade de efeitos inteligentes. Então, eu falei bem simples, a Adenauer falou lindamente, né, o que eu disse para vocês. Então, sempre vai ter a influência da pessoa que está ali transmitindo aquela mensagem. E isso humaniza, né, o que ele está dizendo ali, humaniza e naturaliza a mediunidade, né? Traz aquela coisa de obediência, que a gente acha que todas as mensagens que são recebidas a gente tem que obedecer do início até o fim, porque são espíritos iluminados. Espíritos iluminados são postes, né? Tem espíritos que têm uma envergadura maior que a nossa, mas nem todo mundo criou todas as habilidades. Quem foi a pessoa que passou por aqui que teve todas as habilidades integradas? Jesus, só ele, né? Todos os outros espíritos estão em evolução, estão em aprendizado, certo? Então, vamos lá. E aí vamos ver aqui as classificações dos fenômenos mediúnicos segundo Kardec. Ele classificou em efeitos físicos e inteligentes. Então, toda a mediunidade de efeitos inteligentes são as que são transmitidas mente a mente. As de efeito físico não passam por esse processo. E eu trouxe várias ilustrações para vocês de mediunidade de efeito físico. Ali, ó, senhor William Crookes e Kate King, que é o espírito,
aquela foto que vocês estão vendo ali é de um espírito materializado. Da Kate King. A que está de branco ali é uma formação de um espírito através de ectoplasma. No início do espiritismo, gente, se difundiu muito a mediunidade de efeito físico. Por que será, né? Por que será que vocês acham que difundiram muito? Porque nós somos igual São Tomé, né? A gente tem que ver para crer, né? Se dissesse assim, é o espírito que está dizendo nada, né? Me prova, né? Até hoje a gente é assim, imagine lá no início do espiritismo. Então, os espíritos que não são bobos nem nada, né? Foram feitas várias sessões e experiências de efeito físico. E todas elas, obviamente, documentadas, né? Isso aí foi foto realmente tirada. Óbvio que quando um espírito está materializado através do ectoplasma, tem todo um preparo. Essa luz queima o ectoplasma. Então, tem que ser num lugar com uma luz vermelha ou bem baixinha e tal. E todos esses fenômenos aí foram documentados pelos jornalistas, pelos médicos, cientistas. Tinha peso, esses espíritos foram pesados. Então, tem toda uma história. Vocês jogam aí no Google, mediunidade de efeito físico, vocês vão ver coisas que vocês nem imaginam. Então, quais são as mediunidades de efeito físico? Materializações, que foi essa que eu trouxe aí o exemplo para vocês. Sonoros, tipologia, que são das irmãs Fox, né? Ó. Lembra da história das irmãs Fox? Luminosos, combustão, transporte, curas, transfiguração, levitação, escrita e voz direta. Não fiquem nervosos que na aula que vem de médios vocês vão falar, quem for dar aula aqui é a Tânia, né? Ela vai falar sobre cada uma delas, tá? Mas o nome já é autoexplicativo, né? Luminosos, luzes que aparecem, né? Combustão, coisas que pegam fogo do nada. Transporte, aquele copo está ali e vem parar aqui, né? Então, se transporta um objeto de um lugar para o outro, ou se materializa objetos, né? Existem... isso, como eu disse, isso foi muito feito lá no início do espiritismo, mas até hoje ainda se pratica, né? Do espírito materializar uma flor, materializar um livro, assim. Mas, como eu disse, a mediunidade de efeito físico tem que todo mundo ver. Né? Se a gente for fazer uma coisa aqui de efeito físico, todo mundo tem que dizer, eu vi. Se 3 aqui disserem assim, eu não vi, não é catalogado, vamos dizer assim, como mediunidade de efeito físico. Certo? Mais uma fotinho aí para vocês pensarem hoje durante a noite. Ali à esquerda é Chico Xavier, né? A materialização é de Irmã Josefa. A entidade está ao lado de Francisco Cândido Xavier e Wanda Marlene, à direita, foto de Nedir Mendes da Rocha, tirada na presença da equipe médica. Então, como eu disse, tinha toda uma equipe ali do lado, jornalista, médico, cientista, todo mundo com o intuito de provar que era fraude, mas saíam de lá lascados porque não conseguiam provar nada, né? Mais uma aí, ó. Materialização do espírito Ana. Olha a data, 1953, né? Onde o médium Peixotinho, em transe, deitado sobre a cama, esse médium realizou essa experiência na casa Francisco Cândido Xavier, permitindo, inclusive, através de sua faculdade, a materialização de amigos conhecidos de Chico. Então, o ectoplasma, os médios que participam desse tipo de experiência, eles doam o ectoplasma por todos os orifícios. Então, orelha, boca, olhos, né? Ali ele está deitado na cama, não sei se dá para perceber bem, mas está saindo ectoplasma da boca dele. E as de efeito inteligente são intuição, que é a mais comum de todos nós, audiência, vidência,
psicometria, que foi o que eu falei para vocês, né? A percepção do ambiente das pessoas, psicografia, psicofonia e psicopictura. Aqui em Salvador nós temos Medrado e tem um outro médico, agora eu esqueci o nome. Como é o nome do médico? Esqueci. Que faz... Hã? Isso, boa, seu Livaldo, esse mesmo. Antônio Alton, que faz psicopictografia. Você já viu a psicopictografia de Medrado, né? Pintura de espíritos, né? Vários quadros, Medrado, inclusive, esteve aqui já fazendo isso. E o desdobramento, que pode ser mediúnico, a partir do momento que você está em desdobramento, encontrando com outro espírito desencarnado. Aí se dá o nome de desdobramento mediúnico. Mas não é o mais comum é entre encarnados. Certo? E qual é a finalidade? A principal, esclarecimento do ser humano, demonstrar a continuidade da vida, desenvolver a sensibilidade psíquica e desenvolver o aspecto moral e espiritual. Essa é a finalidade da mediunidade. Não é trazer recado para ninguém, não é trazer o seu amor em 7 dias, né? Não é sair dando receita para todo mundo. A finalidade da mediunidade, que é uma faculdade relacional, são essas aí. A principal é o esclarecimento do ser humano. E eu trouxe esse slide que está no Instagram do Lar Harmonia. Todo mundo segue o Instagram do Lar Harmonia, gente? Pois é, então toda semana aí, ó, todo dia, eles publicam lá trechinhos extraídos desses livrinhos do Adenauer. E essa semana foi sobre mediunidade, e aí eu trouxe para vocês. Ó, em seu mundo mental ocorrem ideias e emoções que são originárias da dimensão espiritual, graças à mediunidade de que você é naturalmente portador. Disponha-se a estudar sobre a mediunidade, a fim de aprender a discernir entre as ideias que pupulam em sua mente e as que são originalmente suas, e as que pertencem a pessoas desencarnadas. Essa distinção não só é útil para o seu processo de autoconhecimento, mas também serve para avaliar a qualidade das pessoas desencarnadas que inspiram seu modo de pensar e agir. Sua disposição em exercitar a mediunidade deve corresponder ao seu desejo de transcendência e de busca pela autodeterminação. Então, Adenauer fala aí o que eu acabei de falar para vocês, né? Essa distinção entre você conhecer o que é seu e o que não é seu, né? Através das intuições ou das comunicações ou de qualquer outro tipo de mediunidade, é importante, né, você saber o que é seu, o que não é meu. Na aula de obsessão, as pessoas me perguntam muito assim, como é que eu sei que eu estou sofrendo uma obsessão? Como é que vocês acham? É a mesma resposta para a mediunidade. Saber o que é meu e o que não é meu. Se eu não me conheço, eu não sei se eu estou agindo diferente. Eu não sei se eu estou tendo atitudes erradas ou certas, ou diferentes do meu comportamento, né? Então, esse é o primeiro indício, tanto da mediunidade quanto da obsessão, né? Adenauer fala ali, ó, a distinção não só é útil para o seu processo de autoconhecimento, mas também serve para avaliar a qualidade das pessoas desencarnadas. Então, é o que eu falei. Se eu estou mal acompanhada, a culpa não é de quem está me acompanhando, a culpa é minha, eu que dei esse acesso. O acesso sou eu que dou. A senha da internet, a senha do Wi-Fi é minha. Como é que eu dou esse acesso? Através do meu comportamento, de como está a minha vibração, como está a minha afinidade, como que eu ando na vida aí, quando que eu ando no mundo. São as pessoas que vão estar perto de mim. Mediunidade equilibrada, apurar e disciplinar a sensibilidade espiritual. É necessário que o indivíduo esteja saudável, harmonioso, estável, doutrinariamente esclarecido e conscientizado. Isso é uma mediunidade equilibrada. Isso faz parte do desenvolver a mediunidade, né? Ah, mas, poxa, Alessandra, quem é que anda assim, saudável, harmonioso, estável, paz e amor o tempo todo? Não, a gente não anda. Ninguém anda, né? A gente vive de altos e baixos. Mas a gente tem, ó, orar e vigiar, que Jesus disse aí, né? A gente tem que estar ali no autoconhecimento, no policiamento diário, né?
de como eu ando, porque eu não posso esquecer que eu estou me relacionando o tempo todo. E se eu quero boas companhias, eu tenho que atrair elas para mim. Senão, não vou estar bem acompanhado. Certo? Outro slide que também... A Adenauer sabia que eu ia dar essa aula essa semana, botou um monte de slides de mediunidade, eu trouxe todos para vocês. A mediunidade é a faculdade do espírito a serviço de sua própria evolução e da interação entre duas distintas realidades existenciais humanas. Utilize sua mediunidade em todos os campos da sua vida. Viu, Sueli, né? Viu? Em todos os campos da sua vida. Consciente de que se encontra exercitando sua capacidade de ampliar as competências de sua mente e de transitar entre diferentes dimensões. Sua disposição para conhecer a vida espiritual, penetrando em certos conhecimentos transcendentes, devem necessitar do estudo acurado da mediunidade. Portanto, independentemente das considerações religiosas que o envolvem, dê atenção madura e séria ao tema. Então, de novo, a Adenauer falou brilhantemente o que eu falei simplesmente para vocês, né? Mesmo que você não queira trabalhar mediunicamente, institucionalmente, né? Ele falou ali lindamente, né? Independente das considerações religiosas que envolve, dê atenção madura e séria ao tema, né? Principalmente se você percebe que tem uma mediunidade muito ostensiva. Então, vá descobrir o que é isso, vá saber como lidar com isso, vá saber como equilibrar isso, né? Diga, seu Livaldo. Me desculpe interromper. Nada, é para interromper mesmo. Na mediunidade conscientizado, eu não consegui entender quando um médium ele participa, interfere mais ou menos na comunicação. O nível de conscientização dele. Ó, aqui do Harmonia, não existe nenhuma mediúnica que os médiuns não estejam conscientes. E aí, consciência cai na mesma história de animismo. As pessoas acham que animismo é charlatanismo. E as pessoas acham que médium consciente é aquele que está interferindo. Não, médium consciente é aquele que é o dono de si. O meu corpo é meu, a mente é minha, né? Então, imagine se numa sessão de desobsessão, que o espírito chega ali com a raiva do mundo, né? E que acontece, eu quero matar, eu quero esfolar, né? Eu estou com raiva, ela me fez mal. Se eu estou aqui com o senhor e eu estou dando a comunicação desse espírito e eu pego essa cadeira e jogo em cima do senhor. Ou se eu vou falar todos os palavrões que ele está falando para mim, né? Então, consciência é isso, é a gente ser dono daquela comunicação. Essa história de que o espírito me pegou, eu não me lembro mais de nada, não cola comigo, vocês me desculpem, né? Não existe? Não existe comunicação mediúnica 100% mediúnica. Sempre vai ter a interferência do médium ali. O que acontece é que alguns médiums, pela ignorância, que foi a palavra que Kardec usou, essa palavra não é minha, pela ignorância de como lidar com a mediunidade, acha que quando você está dando a comunicação de um espírito, você tem que estar entregue. O espírito faça o que quiser, eu não consegui me controlar. Porque ele se entregou. Porque conseguir se controlar, com maturidade, com estudo, com conhecimento, a gente consegue se controlar, né? Não existe, como é que eu posso lhe dizer? Não existe mediúnica mais intensa do que a mediúnica de desobsessão. E eu trabalho nela há mais de 20 anos, né? Não existe mediúnica mais intensa. Você tem todas as emoções. Chega espírito ali com raiva, chega espírito com saudade, chega espírito muito triste, chega espírito muito ferido, que desencarnou e não tem nem consciência do que aconteceu com ele, né? Então, você tem todas aquelas sensações. Mas que, quando termina aquela comunicação, acabou. Na hora que a espiritualidade desliga, desligou. Você não sente mais nada. E você tem que aprender. É por isso que eu digo que nenhum aluno aqui da ULI vai cair numa mediúnica sem conhecimento, né? Então, você tem que aprender como lidar com isso, como sair disso bem, né? Como sair... Eu sempre digo, você tem que sair de uma mediúnica melhor do que você entrou. Não existe a possibilidade
de você entrar numa mediúnica e sair pior do que você entrou. Se acontecer isso com um de vocês, vocês estão no lugar errado ou alguma coisa errada. Mediúnica, como disse o Adenauer ali, é para equilíbrio psíquico. Não é para você sair pior. Entendeu? Então, seu Livaldo, consciência é você ser dono de si. Você está ali como instrumento daquela comunicação, né? Eu sempre digo, quando eu estou nas doutrinações, eu digo assim, ó, esse médium cedeu o seu corpo para que você pudesse ser ajudado. Então, respeite. Né? Então, isso é a consciência. Não tem nada a ver com interferência. Não é a interferência do médium. O médium está ali com todo o amor, com toda a disciplina, com todo o conhecimento, para transmitir aquela mensagem, seja de espíritos amigos, seja de espíritos sofredores que estão precisando de ajuda, mas ele tem que estar consciente do que ele está fazendo. Porque senão ele até se machuca os outros, né? Às vezes, eu já presenciei várias vezes de médico que se joga no chão, de não sei o quê, e quando acaba a mediúnica está todo lascado, todo machucado. Mediunidade não é para isso, né? A gente está tratando a mediunidade lá no início dos tempos. Não existe mais esse tipo de mediunidade. A gente precisa se atualizar. Certo? Vamos lá. Cuidado com a vaidade, o orgulho, a falta de condições morais e seus devotos. Fuja de favores, tentativas de serem pagos pelos trabalhos mediúnicos. Lembre, a evocação feita levianamente ou por divertimento abre as portas aos espíritos zombeteiros e malfazejos. Espírito que está querendo trabalhar pelo bem, com um intuito bom, não vai se juntar a quem está ali para brincadeira. Certo? É afinidade e vibração. Né? Eu sempre digo isso. Se eu sou uma pessoa que gosto de estudar, eu não vou ter do meu lado amigos que gostam da farra. Amigos que gostam da farra vão estar perto de amigos que gostam da farra. E para os dois lados acontece da mesma forma. E a qualidade dos espíritos desencarnados que se comunicam pela sua mediunidade é medida pelo bem que proporcionam a você e aos outros que compartilham da sua vida. Use a mediunidade de forma responsável, proporcionando a todos a consciência da imortalidade do espírito e a exuberância da vida espiritual. Certo? Então, eu quero que vocês... Semana que vem vai ter aula de médiuns, onde vocês vão ouvir cada uma desses tipos de mediunidade que eu falei para vocês, de efeitos físicos e mediunidades inteligentes também. E eu quero que vocês terminem esse bloco de aulas aí com todas as dúvidas sanadas, certo? E que vocês aproveitem bastante a nossa mediúnica, que vai acontecer no final de maio, e que até lá vocês estejam bem tranquilos para que isso aconteça harmoniosamente, e como sempre aconteceu. Certo? Então, obrigada. Um beijo. Não vão dormir de luz acesa hoje, por favor, hein? Beijo, gente.